Olá, amigos aqui que acompanham o canal da Smart City TV. Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista. Hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando Ricardo Birman, empresário da área de desenvolvimento urbano. E o Ricardo tem uma longa história nessa área de desenvolvimento e implantação de projetos e está em Brasília atualmente, desenvolvendo o projeto de uma cidade nova, uma cidade totalmente inteligente, talvez uma das primeiras nesse formato no Brasil. E hoje eu estou aqui para entrevistar o Ricardo e fazer com que ele nos conte sobre esse projeto chamado Urbitar. Antes, eu pediria a quem está nos assistindo aí que não esqueça de dar o like da nossa entrevista, de subscrever no canal, para a gente poder continuar oferecendo conteúdo para vocês. Ricardo, prazer ter você aqui comigo. A câmera está aí para você dar as suas opiniões e começar a falar um pouco do Urbitar. Obrigado pelo convite, Lourenço, parabéns pela iniciativa, muito legal, mesmo essa ideia do canal da Smart City TV, a gente vai acompanhar, vai ajudar, divulgar, eu acho que é o tipo de iniciativa que a gente precisa no Brasil para divulgar esses temas um pouco mais, né? Trazer um pouco mais esses temas aí para não ficar para trás do resto do mundo. Bom, mas o projeto uma rápida introdução, o projeto da Cidade Orbitar, ele, primeiro, eu sempre gosto de começar fazendo um esclarecimento, a gente chama de Cidade Orbitar, mas ele, na verdade, é um bairro de Brasília, né? A gente acabou optando por dar esse nome de cidade, no sentido de que ele é um bairro que tem que ter tudo que uma cidade tem. Ele tem que ser um bairro completo, ele não pode ser um bairro acessório, um bairro dormitório. Então, ele é um bairro onde as pessoas vão poder viver, trabalhar, se divertir, estudar, enfim, ter ali todas as suas necessidades do dia a dia atendidas próximo de casa. Essa é a intenção, acho que isso está muito alinhado aí com um novo conceito de urbanismo que está voltando com muita força no século XXI, né? De certa forma, uma resposta ali ao urbanismo do século XX, onde cidades e a expansão da cidade era muito baseada no automóvel individual, muito baseada em longos deslocamentos. Hoje a gente está resgatando um pouco aquela ideia da cidade compacta e é nesse sentido que a gente designa o nosso projeto Cidade Orbitar, né? Mas, na verdade, a gente está dentro do Distrito Federal, que é uma cidade-estado, né, no Brasil, não tem divisão de municípios no Distrito Federal, então é tudo Brasília e é tudo Distrito Federal. Não existe uma prefeitura, não existe prefeituras dentro do DF, existe apenas o governador do Distrito Federal ali, fazendo tanto função de governo quanto de prefeitura. E a Orbitar se insere nesse contexto. Para nós é uma honra muito grande, inclusive, estar do lado de Brasília, porque Brasília, que já foi reconhecida como a capital mundial do planejamento urbano, claro que com uma visão diferente de cidade, uma visão do século passado, mas que hoje tem de novo a oportunidade de se posicionar aí na vanguarda, né, do urbanismo, com um empreendimento que está trazendo conceitos, valores, ideias, propostas muito alinhadas com o que tem sido feito aí em outros países. A gente está muito consciente dessa responsabilidade, né, da oportunidade que a gente tem na mão, no final das contas. Não, isso é muito interessante, Ricardo. Eu tive a oportunidade de conhecer, digamos, atuações semelhantes em outros países, no caso da Dinamarca, com o Grupo Gael, as mudanças feitas em Copenhague, com o Alfonso lá com o projeto de Bilbao, com toda a renovação histórica da cidade, inclusive a trazer o Museu Guggenheim para a cidade, transformações na Colômbia e em Singapura. De alguma forma, esses projetos todos acabam trazendo nessa nova visão o aspecto da dimensão humana. Quer dizer, sair um pouco da grande dimensão, como foi de Brasília, em que o automóvel era o rei de tudo, né, para aquela posição em que o ser humano hoje é o que tem que se sentir bem dentro da cidade e poder estar a distâncias razoáveis. Mas como é que você vê a tecnologia nesse processo de transformar a cidade em algo que seja mais próximo ao ser humano? Olha, Lorenzo, a tecnologia, assim, ela tem evoluído num ritmo muito intenso, né? Isso já é até cansativo falar disso. Eu acho que a tecnologia ela é uma coisa assim onipresente nas nossas vidas hoje. Os avanços tecnológicos deixaram de ser surpreendentes, né? Você vê cada dia uma coisa mais maluca, uma tecnologia mais maluca que a anterior, e a gente já acha isso corriqueiro. A gente até espera um ritmo muito intenso.
No campo de desenvolvimento urbano e das cidades, tem muita coisa sendo feita, sabe? Tem muita coisa. E acho que é um pouco assim da nossa responsabilidade estar atento a isso. Quando o pessoal fala de smart cities, não todo mundo, obviamente, mas assim, a gente sente que esse é um termo que até ficou um pouco batido, né? Já está começando a ficar um termo batido, porque todo mundo quer colar na palavra, e aí todo empreendimento quer se lançar como smart city. Mas você vai ver o que o cara faz de smart cities, ele tem lá uma porta com fechadura com biometria, são coisinhas muito... tem Wi-Fi na rua, são coisas assim que eu diria que hoje em dia são básicas, né? Não faz sentido você ficar, digamos assim, ignorando certas coisas, certas tecnologias, certas ferramentas que tem ali um valor óbvio, prestam um serviço muito melhor do que as suas alternativas, né? Então, eu acho isso tudo quase que assim uma obrigação de qualquer pessoa que está fazendo desenvolvimento urbano. Agora, o interessante é explorar as fronteiras disso, entender aonde mais a gente pode chegar, o que a gente pode ir além, né, nesse passo. Então, tem muita tecnologia que é menos visível, mas que é igualmente importante. Vou dar um exemplo. Todo o nosso projeto de infraestrutura urbana, as redes de água, esgoto, elétrica, drenagem, todas elas estão sendo projetadas em BIM, que é uma tecnologia que chama Business Intelligence Model, digamos assim, um CAD, né, um programa de desenho de arquitetura, de tecnologia, de engenharia, que é um pouco mais sofisticado, um pouco mais inteligente. Então, ao adotar a tecnologia BIM, você pode, por exemplo, fazer todos os projetos tridimensionalmente, que já é uma coisa, já é um avanço, por incrível que pareça, em relação à maior parte dos empreendimentos que continuam fazendo as coisas em planta apenas. Então, você projeta tudo tridimensionalmente e consegue avaliar de forma antecipada conflitos, interferências. Então, quando você joga todas essas informações dentro de um mesmo modelo tridimensional da sua rede de infraestrutura, isso te dá uma série de ganhos de eficiência para que depois, lá na obra, você vai sentir o benefício disso e também na qualidade do serviço que você está oferecendo, né, o serviço de cidade, como a gente chama, você está oferecendo para os teus moradores, trabalhadores, visitantes, enfim. Então, eu acho que e isso, quando a gente fala de Smart Cities, acho que a gente tem que englobar todas as etapas e os momentos do desenvolvimento urbano e ver como a tecnologia se apropria dela. Na questão de Não só construção... no uso, mas inicialmente desde a parte de projeto, né? Você começar Exato. pensando tudo na frente. Então, assim, quando a gente está fazendo essas opções assim de sempre estar atento à tecnologia, tem muitas questões também que são automação de processos, tem muitas coisas com inteligência artificial. Na área de segurança tem muita coisa de tecnologia muito interessante. Tem hoje sistemas de câmera, por exemplo, com reconhecimento facial. Então, tudo isso são tecnologias que estão se desenvolvendo muito, né, e que tem um monte de possibilidades no contexto do crescimento da cidade, e a gente está tentando ficar atento a todas elas. É claro que a definição de uma cidade inteligente, eu acho até que é mais abrangente do que apenas essa questão tecnológica, né? Eu acho que hoje você fazer, por exemplo, uma cidade que seja ambientalmente responsável, socialmente responsável, é parte do que se chama, se deveria chamar pelo menos de uma cidade inteligente, mas a tecnologia está aí para justamente catalisar esses processos e viabilizar essas coisas. Quando você faz um projeto, voltando ao exemplo da infraestrutura, quando você faz um projeto de água, esgoto e drenagem, por exemplo, projetado em BIM, você consegue ter uma eficiência do sistema muito melhor, e essa eficiência vai se reverter, por exemplo, num ganho ambiental, que às vezes nem é visível no dia a dia ali para o morador da cidade, não é visível para quem está passando ali pela rua, mas certamente você tem ganhos de diversas naturezas acontecendo por conta dessas tecnologias, né? Então a gente está muito assim, abraçando todas as frentes da cidade inteligente, tentando trazer tudo que a gente puder. Estamos avaliando tudo assim, não tem nada que a gente deixa de olhar, de analisar, então a gente está querendo analisar todas essas coisas. Claro que algumas são mais viáveis do que outras, algumas têm mais benefícios do que outras, mas a nossa proposta é muito de ter uma cabeça aberta e olhar para todas as tecnologias que estão por aí.
Eu recentemente entrevistei um urbanista espanhol, o Inácio Alcalde, em que ele fala exatamente esse processo, que a cidade inteligente não é só tecnologia, né? A cidade inteligente usa a tecnologia como uma das ferramentas para promover benefício para quem é residente, para quem é morador, né? E isso inclui, obviamente, desde a fase do projeto até a fase de utilização. Mas a gente está falando aí disso, Ricardo, me conta um pouco da dimensão desse projeto, né? A gente está falando da cidade de Bitá, mas é uma cidade que é de 3 casinhas, uma cidade de 1 milhão de casas, né? Me conta um pouco aí o que é o projeto. Não, nenhum nem outro. A Orbital ela está localizada na saída norte de Brasília, então, para quem conhece Brasília, Brasília é estruturada em torno do que se chama o Plano Piloto de Brasília, que é o centro da cidade, que foi desenhado, que é a área, digamos assim, famosa, né, pela sua arquitetura, desenhada pelo Lúcio Costa, implementada lá pelo Juscelino, que tem aquele formato de avião tradicional. Todo mundo conhece essa história, formato de avião, esplanada dos ministérios, as superquadras, tudo isso. Então, esse é o centro de Brasília. E Brasília, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo além desse centro, como era natural, inclusive já havia algumas ocupações lá antes até de Brasília. E aí, mas predominantemente até pela lógica de ocupação de Brasília imposta pelo governo, essa ocupação começou pela saída sul. Então, a asa sul do avião foi desenvolvida primeiro, aí isso acabou gerando, induzindo um crescimento também maior na saída sul, que é, ou seja, logo após o plano piloto, né, a continuação, digamos assim, do plano piloto para o sul. Mesmo Então, porque o o aeroporto aeroporto está ali, né? isso que eu ia falar, o aeroporto é na saída sul ali, então isso acabou se desenvolvendo primeiro. Hoje o sul está um pouco na frente, já tem uma linha de metrô, já tem algumas coisas. Depois um bairro que foi desenvolvido ali dentro do plano piloto ainda, que chama Sudoeste, foi implementado. E aí depois, com o desenvolvimento da cidade, ela naturalmente começou a passar para o norte. Então, a asa norte foi desenvolvida depois da asa sul, e agora o noroeste está sendo desenvolvido depois do sudoeste. E aí, o eixo de crescimento de Brasília, até porque a saída sul está muito saturada já, tem pouco território disponível, o eixo de crescimento natural agora é para o norte. E aí, saindo dessa região do plano piloto, basicamente você tem ali a Granja do Torto, que acho que todo brasileiro conhece, já ouviu falar, né, que é uma ocupação ali, é um palácio presidencial, e depois, um pouco depois da Granja do Torto, tem uma região que tem assim, algumas ocupações irregulares, são processos de consolidação de condomínios irregulares, e um bairro de Brasília, que também às vezes se chamavam de cidade satélite, se chamam hoje de regiões administrativas, denominado Sobradinho. Aí, esse conjunto formado por Sobradinho e todos esses outros condomínios e empreendimentos que circundam ali a região de Sobradinho, tem hoje 180 mil pessoas vivendo lá já hoje. E bem no meio dessa região, o centro geográfico dessa região é um vazio urbano, que é uma área privada que a gente adquiriu e onde vai então ser implantada a cidade orbital. É muito interessante porque esse conjunto de 180 mil pessoas, elas vivem numa condição urbanística de cidade dormitório. Ela tem uma dependência ainda muito grande do centro de Brasília, do plano piloto, que concentra hoje metade dos empregos do Distrito Federal estão no plano piloto. Então, isso acontece em todas essas regiões administrativas satelitárias, assim, todas elas dependem muito para entrar e sair do plano piloto. E ela é muito carente de oferta de emprego, oferta de serviços, oferta de comércio, tem muitas carências nessa região. Então, a Orbital ela vem preenchendo esse empreendimento para atender todas essas partes não residenciais, vai atender essa população que já existe e a população futura. Essa população de 180 mil, existe uma projeção aí demográfica, né? Não é questão do nosso prédio, não, é a projeção demográfica da cidade de crescer para uns 450 mil em 30 anos. Então, a gente está falando de uma população bastante grande. Significativo, né? A Orbital, obviamente, não vai absorver toda essa população, mas ela tem um componente residencial muito expressivo que vai atender uma parte disso. A gente hoje tem aprovadas já para o empreendimento 118 mil pessoas. A gente acha que isso, inclusive, tem a possibilidade de aumentar ao longo do tempo, pode chegar a umas 150 mil pessoas. Então, em termos de desenvolvimento imobiliário, a gente está falando de um residencial de 150 mil pessoas, mas um comercial institucional,
escritórios, comércio, serviços, emprego, para uma macro-região que vai ter aí umas 400 e tantas mil pessoas. Então, isso é muito interessante, é muito único no Brasil, inclusive. É raro você ter uma oportunidade de desenvolvimento dessa escala próximo a uma capital, próximo a uma grande capital. Tem muitos projetos grandes em cidades menores, em locais menores, onde o ritmo de consolidação e a velocidade vai ser naturalmente menor, mas a gente tem a oportunidade e o privilégio de estar do lado do centro de Brasília, onde esse crescimento demográfico existe e vai nos permitir, então, ter a escala que a Orbital vai atingir. Então, você fazer uma comparação assim com São Paulo, por exemplo, ela é 2 vezes o tamanho do bairro de Moema, o que nós vamos construir lá. Então, é um projeto que tem uma escala bastante grande. Em termos de metragem construída, vocês estão falando de mais ou menos quanto? A gente tem hoje aprovado perto de 4 milhões de metros quadrados, mas isso também acho que ao longo dos anos, porque tem algumas áreas que ainda estão fora do plano de ocupação e também o próprio processo de revisão do zoneamento da cidade ao longo dos anos acontece. Eu acho que no longo prazo pode chegar a uns 5 milhões de metros quadrados de área de venda. É muita coisa. E me diga o seguinte, em termos globais de arquitetura, nós estamos falando de uma cidade que vai parecer mais um centro de São Paulo com grandes edifícios, ou alguma coisa que é mais parecida, talvez, com uma cidade europeia, de prédios mais baixos, casinhas mais próximas? Qual que é esse conceito que vocês estão usando? Veja, o centro de São Paulo ele se consolidou numa densidade e numa realidade de coeficientes de aproveitamento muito altos, que hoje não existe praticamente nenhum lugar do Brasil hoje é possível se desenvolver um projeto com esse tipo de adensamento e com esse tipo de verticalização. Lá a gente tem restrições de densidade populacional e restrições de gabarito, então isso nos impõe limites a essa ocupação. De qualquer forma, não teria por que verticalizar muito mais também do que a gente está fazendo. Nossos prédios vão ter até 10 pavimentos, que a gente acha que é uma escala muito interessante, dá para trabalhar bastante a vida na rua, né, com esse tipo de densidade. Você tem um volume de pessoas suficiente para ativar aquela vida de pedestre, para ter gente caminhando na rua em todos os horários, todos os momentos do dia e do ano. Então, eu acho que se a gente tivesse que escolher uma dessas duas opções que você está nos dando, seria mais parecido com uma cidade europeia, sem dúvida, né? Até porque, quando a gente pensa numa cidade europeia, a gente pensa assim, naqueles centros que foram consolidados, que hoje atraem o turismo, que atraem os visitantes. A gente não pensa tanto nos subúrbios europeus, a gente pensa mais ali no centro ali de Paris, a gente pensa no centro de Barcelona, a gente pensa em Lisboa, Porto, Copenhague, Amsterdã. E essas cidades todas, elas se desenvolveram de uma forma muito espontânea e natural, com conceitos e elementos assim de, por exemplo, miscigenação de usos, né? Você tem térreo comercial com residencial em cima, baixos ou até ausência de afastamentos entre os prédios são todos colados uns nos outros. Uma implantação que a gente chama de bloco perimetral, que significa que, dado um quarteirão da cidade, o edifício fica no perímetro do quarteirão e não no meio, como a gente faz tipicamente aqui no Brasil, né? Ou seja, o prédio ocupa a testada da rua, ele ocupa a frente da calçada inteira, e não como a gente faz na maior parte das nossas cidades aqui, que você tem um dado quarteirão, você põe o prédio no meio e põe uma cerca, uma grade, um muro, porque a gente tem normas aqui de afastamentos obrigatórios que impedem o prédio de ficar colado na rua. Então, como a Orbital a gente desenvolveu desde o início, a gente teve a oportunidade de olhar quais são as cidades mais reconhecidas pela qualidade urbana, mais reconhecidas pela qualidade de vida dos seus moradores, no Brasil e fora, quais são os bairros dentro do Brasil, né, que a gente não tem talvez uma cidade que inteira sirva de exemplo, mas você pegar os bairros do Brasil que são referência para a gente em caminhabilidade, em qualidade de vida, em segurança na rua, etc., e incorporamos esses elementos dentro do projeto Orbital. Então, por exemplo, nós não vamos ter recuos entre os prédios são perimetrais, eles acontecem no perímetro do quarteirão, as calçadas são amplas, a prevalência é sempre do pedestre, as faixas de rolamento do carro são as menores possíveis, porque a largura que você dá ao automóvel para
andar pela cidade, determina a velocidade que ele vai desenvolver, né? E a velocidade que ele vai desenvolver, por outro lado, implica na segurança que o pedestre sente. Então, a gente precisa que os carros sejam contidos, digamos assim, né? A rua ela é vista na Orbitar como um espaço de permanência para as pessoas interagirem, agirem, se relacionarem, cruzarem umas com as outras, passearem com suas, uma mãe poder passear com um carrinho de bebê, um idoso poder caminhar na rua se sentindo seguro, adolescentes poderem encontrar os amigos. Essa é a vida que a gente espera de rua, não apenas uma visão modernista, eu diria, de um sistema viário como uma infraestrutura de passagem, né? Como uma tubulação para os carros se movimentarem. Então, essa é um pouco da experiência que a gente pretende atingir lá. Essa é exatamente a área que eu te perguntar agora, a seguir, antes da gente ir para o fim da nossa entrevista. Assim, como é que vocês estão propondo o tratamento do transporte urbano, já que, de alguma forma, esse pessoal que vai estar morando na cidade de Bittar vai estar indo para Brasília, né? Como é que está sendo prevista a parte de comunicação, de transporte, intermodalidade entre Brasília, que seria o centro de trabalho, e Urbitar, que seria um centro de vivência e lazer? A gente pretende trazer o máximo possível de outras atividades, além de moradia e lazer, para Orbitar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está vendo bastante é colégios, faculdades, a possibilidade da pessoa estudar, ficar, também comércio, serviços. É claro que o emprego em Brasília é mais difícil, mas a gente vai tentar trazer o máximo de emprego possível para a região, mas muita gente ainda é funcionário público em Brasília e digamos assim, os edifícios administrativos, tanto do governo local quanto federal, estão ali no centro, né? Então, quem for funcionário público provavelmente ainda vai depender de ir e voltar do plano piloto para trabalhar. Mas tudo que a gente puder acomodar de outras funções, né, que a pessoa não tenha que, no final de semana, ter a opção de lazer apenas no plano piloto, que ela não tenha uma opção de lazer, que ela não tenha uma opção de um supermercado apenas no plano piloto, que ela não tenha que, para levar o filho na escola, que ela possa levar lá na própria Orbitar. Então, tudo isso a gente vai tentar acomodar, porque isso acaba reduzindo, inclusive, a demanda digamos assim, a pressão sobre o sistema de transporte, né? Hoje, quando você tem uma cidade como Brasília, em que o equilíbrio entre moradia e trabalho está muito distorcido, tem uma proporção muito ruim entre moradia e trabalho no centro, você tem o que os urbanistas chamam de movimento pendular, né? De manhã está todo mundo entrando no centro e de tarde está todo mundo saindo. Você tem grandes congestionamentos para entrar e para sair. É um movimento oscilatório, assim, muito característico dessas cidades, e como o centro de Brasília, inclusive, tem, assim, ele é imutável, ele é, inclusive, tombado, o projeto, você não pode gerar mais moradia no centro, a solução metropolitana para o Distrito Federal é você gerar outros centros, para que as pessoas possam ficar mais nessas outras áreas, né? Então, uma das iniciativas, eu diria, de trânsito é justamente trabalhar com essa miscigenação de usos e não constituir um empreendimento que seja só dormitório. Essa já é uma forma de enfrentar essa questão. E, além disso, em termos do transporte direto para Brasília, a gente imagina, a gente assim, espera que o governo conclua, principalmente dois grandes empreendimentos públicos que estão aí sendo discutidos e planejados há vários anos no Distrito Federal, mas que acontecem num ritmo que nem sempre é o que a gente espera. Um deles é um corredor de BRT, que já existe na saída sul e está sendo projetado agora um BRT Norte, e o outro é uma nova ponte sobre o Lago Paranoá, que criaria uma nova conexão ali para a saída norte, que é muito importante para desafogar esse trânsito. O governo fez, nos últimos anos, uma duplicação dessa rodovia, mas é claro que a gente acredita mais em soluções de transporte coletivo. Na nossa parte, a gente está fazendo algumas mitigações de trânsito ali localmente, tem algumas reformas, estamos duplicando uma rodovia que passa lá pelo local, estamos fazendo uma ponte que conecta com o Sobradinho e algumas outras coisas, e também vamos implantar uma estação intermodal na esquina com a BR-020, que é a principal rodovia de conexão com o centro de Brasília, na expectativa justamente disso que você falou, né, das pessoas poderem ter sistemas de circulação e de mobilidade mais locais acontecendo ali na Urbitar, Sobradinho, Grande Colorado, são as regiões ali em volta, e precisando ir para o plano, ela se desloca até essa estação intermodal, onde ela se desloca para um modal de mais capacidade, mais expresso, talvez o BRT, e aí vai para o plano piloto.
Ricardo, fantástico o projeto. As nossas entrevistas são curtinhas aqui para manter a atenção de todo mundo. Eu te agradeço mais uma vez aí a tua participação e falar desse projeto tão fantástico. Eu me apaixonei quando fui conhecer em Brasília alguns anos atrás. Gostei muito. Ficou aqui guardado para essa oportunidade. E, enfim, te coloco aí à disposição para se despedir de quem nos assiste. Peço para quem está vendo a entrevista dar o like, entrar no canal. E tuas últimas palavras, Ricardo, por favor. Não, só queria agradecer mesmo a oportunidade, Lourenço, é um prazer. De novo, parabenizar pela iniciativa, muito legal mesmo. A gente vai acompanhar de perto aí o trabalho de vocês e convido todos os que estão assistindo aí a conhecer um pouco mais da cidade de Orbital. Só jogar a gente ali no Google, na sua rede social de preferência, que você nos acha e pode interagir com a gente, pode conhecer um pouco mais do projeto. Muito obrigado, viu, Lourenço? Foi um grande prazer estar aqui.